Mais um episódio do Autenticidade em Pauta. Eu sou Luana Gontijo. Eu sou Silvana Machado. E hoje nós vamos falar sobre identidade. Sim, um assunto que rende, né, Lu? Se rende. Pensa, identidade. Qual que é a sua identidade? Não o número dela. Qual que é a sua digital? Sim, e é tão engraçado que, vindo pra cá, eu refleti, né? Adoro refletir, gente. Não tem como a gente entrar com a identidade do outro, por exemplo, em uma viagem que a gente vai fazer de avião, né? Eu não consigo viajar de avião com a identidade da Luana. E nem você, né, Lu? Com a minha. Por mais que a gente se pareça, ó, corte de cabelo. Vocês viram, atualizei o corte de cabelo. Mudou. Mudei. Ela fez a minha consultoria, Silvana Machado arrasa. Mas por mais que tenha algumas semelhanças, somos pessoas distintas, diferentes, com digitais diferentes. Isso daqui, ó, é a sua digital e é única. A sua identidade é única, é você. Sim, e é tão interessante, né, Lu? O quanto hoje, com a exigência de se mostrar, de aparecer, eu tenho visto que as pessoas estão perdendo um pouco da sua identidade. Estão esquecendo de ser elas mesmas e querendo ser o que o outro é, porque o outro está fazendo sucesso. E é uma coisa que sempre vocês vão ver a gente abordando aqui. Por quê? O foco principal do nosso podcast é sobre autenticidade. E ela vem de várias maneiras, né? E a autenticidade tem a ver com identidade. E eu acredito que é necessário demais a pessoa se conhecer para ela não se perder nessa jornada de tantas exigências, não é mesmo? Exigências e informações, Silvana. Essa questão de você achar que a sua identidade, ela não tem uma força, não te traz a autoridade, não te diferencia, e aí você vai pro lado da cópia, que também é algo que nós sempre falamos aqui, de você perder a sua identidade e ir para um lado de cópia, de ser cópia de alguém. E a sua identidade se permite você ser autêntica, se permite você ser autoridade, se permite você se destacar no mercado. É através da autenticidade que você se destaca. Lógico que tem a estratégia, tem todos os pontos ali que você tem que trazer para se destacar e ser um bom profissional. Aliás, em todas as áreas da sua vida, né, Silvana? Uhum. Mas essa questão da gente se perder, eu acho que esse boom de informação sempre teve isso, de você ver uma revista. Antigamente, quando nós não tínhamos redes sociais, eram as revistas. Então, nós víamos as revistas de moda e queríamos ser aquelas modelos ali maravilhosas, queria ser uma socialite ou uma atriz famosa de um filme, de uma novela, que seja. Mas era algo que a gente olhava, olha que legal, e você acabava modulando. Sim. Hoje você tá vendo pouco modulação, e a modulação tá tudo bem, você pega algo que faz sentido pra você e traz pra sua realidade. A gente tá vendo muita cópia, eu pego ali igual e faço. Eu e a Silvana estamos com roupa do mesmo tom, próximo, mesmo corte, mas Sim. são diferentes. E, inclusive, falando sobre isso agora, gente, a gente tem apoiadores, né? Exatamente. Que é a Ciro Matá, que está nos vestindo. Eliana Lages está nos patrocinando com acessórios. E o que a Lu falou, que estamos com roupas parecidas, mas não somos iguais. Inclusive, fomos intencionais nessa escolha. Sim. Porque, olha para vocês verem, se a gente se levantasse aqui, que não é o foco hoje, né? Vocês perceberiam que tem detalhes diferentes. A mesma coisa, é o mesmo material ali no acessório, é o mesmo material no tecido, é bem parecido. O corte de cabelo tem essa desconexão, mas mesmo assim, a gente não é a mesma pessoa. A Luana tem a essência e a identidade dela e ela se destaca por isso. E eu tenho a minha essência e minha identidade. E eu costumo dizer que o que mais faz as pessoas, a meu ponto de vista, Lu, e eu queria saber o seu, perderem em suas identidades, elas não se conhecerem. Muitas vezes tá ligado a crença, tá ligada a traumas que essa pessoa viveu e ela se apega muito nisso ao invés de querer ressignificar e ajustar, né? Eu acredito que quanto mais a gente se conhece quem somos e passa a buscar lapidação, porque perfeito, gente.
Não somos nunca. Só Jesus, o homem que veio à Terra e que é perfeito. Mesmo assim, teve gente que ainda colocou defeito nele, né? Verdade. Não conseguiu agradar todo mundo, parte daí. Verdade. E aí, se a gente não se conhece muito bem, conhece a nossa identidade, conhece o que eu tenho de força, o que eu tenho de valores, o que eu acredito e não abro mão, isso, no decorrer da caminhada, a gente às vezes vai olhar para trás e falar quem eu sou, que é o que acontece muito quando eu faço uma consultoria. E a pessoa, quando eu faço a análise da face, ela fala, gente, onde você viu isso? Tá na sua face. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo, que a face, ela tá ali, registros, sim, ligada à sua genética, mas tem registros que não tem nada a ver com a sua genética. É a cigana das faces, gente. Não tem a cigana que lê as mãos, é a cigana gospion das faces. Brincadeira. Só que não, eu falo que as ferramentas que eu utilizo através do visagismo da morfopsicologia é ferramenta científica, né, gente? Só que, claro, que eu sou uma pessoa que creio muito em Deus, tenho muita fé, busco trazer a minha fé para o trabalho que eu faço, mas eu não imponho nada. Até porque, sim, a fé para muitas pessoas tem ligação com crenças e pode, inclusive, distorcer a identidade de muitas pessoas, né? Polêmico isso, né, Lu? Sim. Polêmico, essa questão de eu falo que o extremismo, ele te distorce e faz você perder a sua essência, a sua identidade. E essa questão que você trouxe sobre autoconhecimento sobre identidade. Sim, para você reforçar a sua identidade, para você ter certeza de quem que você é, você tem que se olhar para dentro. Sim. E isso é um autoconhecimento. Eu falo da mesma forma que a Ássia, quando ela trabalha ali nas consultorias dela, essa questão da pessoa se enxergar, ver quem que ela é, que às vezes a pessoa fala, nem eu vi isso, e você viu, como assim, realmente isso é verdade? Dentro da comunicação também é assim. Para você ser um bom comunicador, um bom orador, ser persuasivo e colher resultados disso, você tem que trazer a sua autenticidade, a sua identidade, porque comunicação é emoção e é verdade. Se você finge ser o que não é, não se sustenta. E o corpo fala. Os detalhes ali dos movimentos, o tom de voz, vai indicar que você está inseguro. Porque você não está sendo verdadeiro, você não está trazendo a sua identidade. E eu trabalho muito isso também dentro da comunicação. Dentro das mentorias, dos cursos, esse ponto do autoconhecimento. Você tem que saber quem que você é. Qual que é a sua digital? Inclusive, eu já tive uma marca que eu usava a digital de fundo. Porque é o ouse ser você. E o ousar ser você é único. Cada um aqui de nós, né? Eu e a Silvana, eu tenho uma, a Silvana tem outra. E é isso que nos representa. E, Sil, e essa questão do autoconhecimento e dessa identidade, as pessoas confundem muito com profissional. Sim. Então, quando você vira para alguém e fala, quem é você? Me fala sobre você. As pessoas acham que é para falar sobre a profissão. E você não tá perguntando sobre a profissão, qual que é o cargo, aonde que ela tá, qual que é a função dela. Você quer saber sobre ela. E nós temos essa dificuldade de falar sobre nós, de saber quem que nós somos. Sim, sim. E por isso que eu sempre falo com as pessoas que as bases do autoconhecimento é você se entender qual sua identidade espiritual, que eu acredito na identidade em Cristo. Qual sua identidade emocional? Que a sua emoção tá te levando para coisas que você realmente é ou não, né? E o que passa aí dentro da sua mente que às vezes você tá acreditando por coisas que você ouviu. Você ouviu tanto, igual um caso de uma cliente uma vez, ela falou assim, Silvana, eu quero fazer cirurgia no nariz. O nariz tem a ver com ação, né? Quando a gente faz uma análise facial. E o nariz dela é extremamente proporcional à face, em questão de harmonia estética. Era um nariz que para ela, perfeito. Só que essa pessoa achava que o nariz dela estava fora do lugar, vamos dizer assim, porque ouviu a mãe falando, que é uma figura de autoridade, que inclusive eu não sou mãe, Luana é mãe, pode até falar melhor, né? Mas a nossa criação manda muito da nossa construção de identidade.
Tá, vamos supor que, igual no caso aconteceu com ela, né? Que a mãe falava que ela tinha o nariz narigão, falava que a irmã comparava, né? Porque, inclusive, um perigo da comparação tá aí, né? Comparava, sua irmã tem os olhos claros e você não tem. E aí eu falei assim, tá, mas você entende que as suas características, inclusive a dessa região, te faz ser quem você é hoje? Quem você é hoje como mãe, como profissional? Você é uma mulher de atitude. Aqui ela já falou várias coisas, já tinha falado várias coisas que ela mostrava que ela era uma mulher de atitude. Vamos supor que mexesse nessa estrutura dela. Que inclusive ela foi em 3 cirurgiões que, graças a Deus, não quis mexer, né? E aí ia trazer, por exemplo, um nariz muito fino para a estrutura dela, uma comunicação de sensibilidade, de fragilidade, que talvez ela não ia ter a força que ela tinha no momento para executar. Então, quando ela entendeu e nesse momento ela ressignificou, até hoje ela é cliente do meu marido, né, que corta cabelo, ela falou, Silvana, como foi bom para mim, como foi significativo aquele momento. É por isso que dentro do trabalho que eu faço, eu gosto de fazer a pessoa entender quem ela é. Para ela ganhar a força dela e não a força do outro, né? Porque o que funciona para o outro, gente, não vai funcionar para você. Pode ter certeza disso. Se eu e a Luana tentar copiar talvez um outro podcast e fazer igual ao outro faz, não vai funcionar. E é tão interessante que antes de entrar aqui, né, eu recebi uma mensagem de uma cliente minha dos Estados Unidos, a Lu, que inclusive ela falou que já assistiu o nosso podcast 2 vezes. Que bom! Obrigada, Lu! E ela falou assim, como é tão importante a gente estudar e entender sobre identidade. E a gente nem tinha falado diretamente igual a gente está falando hoje, né? E é sim, só que uma coisa que a gente mais quer, né, Lu, trazer para as pessoas lá do outro lado, é fazer com que elas pensam com a própria cabeça. Sim. Ao invés de pegar as leis da Luana, as leis da Silvana, não. Mas te fazer pensar. Porque, como você disse, as pessoas estão cheias de informação, mas de pouca prática. E de pouco entender quem são para executar aquilo que acreditam, né? O que te serve. E é interessante, voltando... A voz hoje não tá boa. Voltando nessa questão do nariz... Meu nariz também é grande. Aí eu ficava assim, nossa, meu nariz é muito grande. Ai, será que eu faço uma cirurgia ou não? Quando eu comecei a trabalhar com essa questão de autoconhecimento, de me conhecer, de aprofundar dentro de mim, de saber quem que realmente é a Luana, das minhas dores, das minhas fortalezas, eu vi que o meu nariz fazia sentido pra mim. E se eu mexesse nele, eu acho que ia chegar um momento, nada contra quem mexe, né, Sil? Sim, Cada sim. um tem ali a sua opção, a sua escolha e sabe o que tá fazendo. Uhum. Pelo menos a gente acha que a pessoa sabe o que tá fazendo. Espero. Espero. Mas no meu caso, se eu mexesse, aí eu tô falando de mim, se eu mexesse no meu nariz, ia atrapalhar. Sim. A minha autoestima, a minha autenticidade, eu não ia me reconhecer. Sim. Por mais que o meu nariz não seja delicadinho, de mocinha, eu não sou uma pessoa delicadinha, de mocinha. Quase 2 metros de altura, né, gente? Imagina. Só que, olha que interessante, você é quase 2 metros de altura, mas sensível você é também, né, Lu? Muito. E eu sou acolhedora. Eu sou muito acolhedora. Eu sou sensível. Eu tenho o meu lado ali que, às vezes, eu não exponho tanto, mas... que as linhas ali, que Dona Silvana sabe ler muito bem, do meu rosto, ela sabe quem que eu sou. Uhum. E faz sentido, e é isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas intervenções que nós fazemos nessa identidade que a gente tem, da forma que Deus nos fez. Sim. E essa questão da identidade, de você... Qual que é a dificuldade da gente falar? Olha, eu sou uma pessoa sensível, eu sou uma pessoa acolhedora, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu sou executora. Às vezes eu não tenho paciência, eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto de tomar um vinho, eu sou seletiva com os meus amigos. Isso é a Luana. Eu não tô, em momento nenhum eu falei com vocês aqui que eu sou mentora e educadora de oratória e comunicação. Sim, até porque é uma coisa que eu sempre falo, o que conecta pessoas são pessoas, não é mesmo? E é tão importante quando a gente mostra, além da nossa profissão, inclusive profissionalmente, que a gente faz com que o outro se conecte com a gente por quem a gente é,
né? Sim. Como pessoa. Eu tive afinidade com ela por causa disso. E é tão engraçado porque eu participo de muitos grupos, né? De reuniões femininas que tem o projeto Café do Alto. Tem homem também, mas o público maior é feminino, porque tá ligado ao meu propósito de vida. Ali eu vejo conexões de parcerias, né, de projetos junto, sendo formado. Por quê? Porque a pessoa mostrou a verdade dela, mostrou quem ela é, mostrou as dores, as fraquezas. E olha né? que legal isso. Isso é um network genuíno. Sim. Porque a gente, aí linkando essa questão da identidade e da conexão, muito se pensa que o network genuíno, aquele network de negócio, eu já tenho que conhecer a Silvana, já tenho que começar a falar de negócio com ela, tentar fechar algo. O network genuíno, que vai dar um fruto lá no futuro, ele acontece aos poucos. E nas conexões e na identificação. A chance de você fechar negócio ou ser indicado por alguém que se conecta com a sua identidade é bem maior do que você tentar fazer algo forçado. E para isso acontecer, você tem que saber quem que você é. Sim. Porque se você finge ser algo que você não é, e se você tem dificuldade de expressar ser quem você é, isso te atrapalha. Porque não soa verdadeiro. Sim. Porque não é seu. E aí, eu vou comentar algo que a gente comentou na nossa live de lançamento do evento. Sim. Que a gente tava mudando a data. Pra quem não sabe, vai acontecer o Autenticidade em Pauta Experience. Sim, inclusive... Vamos falar mais vamos depois, falar mais, né? Depois. E aí, eu comentei com você que eu tava fazendo meu devocional. E aí, falava aquela parte, Davi, né? Eu sempre confundo Davi e Daniel. Que mata o gigante. Davi e Golias. Davi e Golias. E aí, não ri não, gente. Não ri não, porque eu confundo. Estamos Davi no processo. E Daniel, estamos no processo. A pessoa tá evoluindo, falei com vocês. Daniel é do leão, da cova de leão. Tá vendo? Não tô tão perdida assim. E aí, eu tava fazendo meu devocional. E foi nessa parte falando da autenticidade, da sua identidade. Porque quando você fala assim, que Davi não usou armadura, sim. E aí você leva muito por quê? Porque Deus estava com ele, Jesus ali e tal, e ele não precisava, e também a armadura não servia. Mas por quê? Porque não era dele. Uhum. Tem ali uma questão, né? Tem até uma discussão que se ele colocasse a armadura, quem ganharia o mérito foi quem emprestou a armadura pra ele, porque falar, não, ele conseguiu só por causa da armadura. Mas se entrar nesse mérito, é nessa questão da autenticidade, o que é nosso? E o que era de Davi ali? O que ele tinha? Aonde que ele foi criado e desenvolvido? Certo? Quais as experiências dele? Então, se ele pegasse uma espada e a armadura, ele talvez não venceria o gigante. Mas trazendo ali a autenticidade, a identidade dele, do que ele foi desenvolveu ao longo dos anos, ele conseguiu vencer. Então, é isso. A nossa identidade faz a gente evoluir, faz a gente ter conexões genuínas. Sim. E segurança. Sim. Quantas pessoas, assim, o que você pergunta, quem que é você? E as pessoas não sabem responder. Vários alunos meus, várias pessoas que às vezes você tá numa reunião, assim, informal, você pergunta, quem que é você? O que você gosta? Até para escolher uma comida, a pessoa tem dificuldade, ela precisa da aprovação do outro. Sim. Então é aquela pessoa que às vezes chega num restaurante, ela sempre vai perguntar, o que você me indica? Eu sempre falo, porque às vezes sim pode acontecer, não tem problema. A gente mesmo vai no chefe Marlon e pede, qual que é a sugestão, chefe? Até porque ele já conhece a gente. Ele já conhece o nosso gosto. Mas quando você chega num lugar e tudo você pergunta, eu escolho o pão de queijo ou a coxinha? Aí vira pro garçom, pra pessoa que tá te servindo. Pequenas dúvidas, acha? Né? O que você acha? A coxinha ou o pão de queijo? A pessoa olha pra sua cara e fala, eu vou falar o meu gosto, eu prefiro o pão de queijo. Então, aí a pessoa, então tá, o pão de queijo. Sim. Sabe? Isso é falta de identidade, é falta de autoconhecimento. Sim, e outra coisa que eu acredito que hoje se fala muito de identidade, se fala muito de autenticidade e autoconhecimento. Só que o que eu mais vejo é que as pessoas falam assim, eu me conheço, e aí na hora de reagir, né, não é agir, na hora de reagir a alguma situação, não tem domínio próprio, né? Reage de um jeito que nem ela sabia que ia reagir daquele jeito. Então, ali aonde se fala muito que sim, eu me conheço,
Mas quando a gente se conhece bem, a gente tem controle sobre as nossas emoções. Como diz, né? A própria Bíblia fala que as emoções são enganosas, né? Então, assim, a gente precisa, inclusive, conhecer as nossas emoções para não perder muita briga, que inclusive a gente vê por aí, principalmente na política, que eu não quero entrar nesse assunto. Umas cadeiradas voando, mas sem entrar em detalhes. Mas isso tudo, gente, por que as pessoas tendem a estar tão agressivas, né? Porque elas não estão conhecendo as próprias emoções e não estão aprendendo a lidar com elas. Porque uma coisa que eu falo que mais distorce a identidade de alguém é o poder que as emoções têm sobre ela. E olha que é isso que você está falando, a questão das emoções com a identidade, tem a ver até com a sua profissão. Sim. A escolha da sua profissão, ela tem que estar linkada à sua identidade e à sua emoção. E é tão isso com o autoconhecimento, veio na memória que quando eu advogava, para quem não sabe, sou advogada, não advogo mais, mas sou. Quando eu advogava, muita gente falava assim, vai fazer concurso público, faz bacharelado, vira juiz, isso e aquilo, nossa, né, a estabilidade, a falsa estabilidade ali que um funcionário público tem. E eu ficava, será? Eu nunca tentei um concurso, mas eu ficava naquela, será? Principalmente quando eu entrei nesse processo da questão ali de mudar de profissão, né? E aí eu ficava, todo mundo, você é doida, você vai fechar o escritório e vai ali fazer outra coisa? Não faz transição de carreira. E aí um dia, quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, e esse processo de autoconhecimento aconteceu quando eu comecei a ter alguns problemas psicológicos dentro do direito, e eu comecei a procurar ajuda. E aí eu comecei a ter esse processo de autoconhecimento e entender que esse autoconhecimento, ele é libertador e quem que era realmente a Luana. E eu entendi que eu não tinha perfil emocional, nem o perfil da minha identidade era de funcionária pública, nada contra quem é, mas tem que ter um perfil. E muitas das vezes a gente escolhe uma profissão que não tem a ver com a gente. Eu falo que eu sou muito grata ao direito e falo que por muito tempo ele fez sentido. E até hoje eu uso. Ele, em tudo que eu ensino, tem a ver com a minha experiência ali do direito. Então eu não arrependo, fez sentido naquele momento. Mas eu tô falando de coisas mais sérias. Você imagina, mais sério no sentido de que se eu tivesse feito um concurso e tivesse hoje funcionária pública em algum setor aí, jurídico que fosse, eu seria uma pessoa infeliz. Sim. Porque não tinha minha identidade. Não tem essa questão eu não teria estrutura emocional para estar ali como uma funcionária pública, por causa do tipo de liberdade que eu gosto, de como eu gosto de viver, dos meus princípios, da minha essência. Sim. E muitas das vezes a pessoa é infeliz no trabalho por não ter esse autoconhecimento. Sim. E é tão interessante isso, Lu, porque o mundo está sempre cobrando da gente algo, né? Quando você tá namorando, quando você vai casar. Quando você casa, quando você vai ter filho. Aí tem um filho, quando você vai ter o segundo, né? E isso na profissão acontece também, né? Eu lembro que quando eu comecei na área de maquiagem, né? Muitas pessoas da minha família falaram sobre, mas isso não é o que dá dinheiro, né? E eu insisti ali naquela profissão. E foi tão interessante porque foi através dessa profissão que eu conheci vários lugares no mundo, né? E pude sair da caixinha, pude viver coisas extraordinárias. Foi a partir dali. Depois que eu fui estudar, né, ali a consultoria de imagem, o visagismo, mas a primeira ali, base, maquiador, dá dinheiro. Na verdade, nenhuma profissão dá dinheiro, tá, gente? Verdade. Nenhuma profissão vai te dar o dinheiro. Você tem que se esforçar e plantar a sua semente. Uma hora o fruto você vai colher. Mas quando você faz isso de uma forma que aquilo ali tem a ver com o que você acredita, você entrega o seu melhor, a sua excelência naquilo ali, e todos os processos que a gente passa para chegar até onde a gente chegou são necessários e são um degrau que a gente vai subindo aos poucos e todos contribui para quem a gente é. Só que se a gente for seguir muito a opinião das pessoas, mas isso? Mas vai fazer aquilo? Você
deixa de viver algo talvez extraordinário, que tem a ver com um projeto que Deus sonhou para sua vida. Sim. E que é através dali que você vai ter a oportunidade de gerar nova visão sobre si e sobre o outro também. O outro vai pensar diferente. Então, eu acho que tudo que a gente faz com dedicação, entendendo que aquilo faz parte de quem somos também, isso faz com que a gente chegue em lugares que a gente nunca imaginava chegar. Pelo menos comigo, aconteceu muito isso. Eu queria que vocês aí comentassem, deixassem que a gente lê, tá, gente? Se vocês deixarem comentar, nós vamos ler e vamos responder. Sim. Se você, às vezes, deixou, né, a sua própria identidade por causa de opinião dos outros, né? E aí, ó, tá um ponto. Quanto eu já vi... Isso também, né, Sil? Que a gente já viveu em prol da opinião do outro. E aí, vamos deixar claro o seguinte... quando a gente vive numa sociedade, não é que eu vou viver num estado anarquista e virar e falar, o mundo que me engole, né? Eu sou assim, vocês vão me aceitar dessa forma. Não é isso, tá? O que a gente tá falando é algo do que você gosta, do que você não gosta. E tudo isso tem que ter uma estratégia para você crescer, desenvolver pessoal e profissionalmente. Então, quantas vezes que eu me coloquei dentro de caixinha. E aí eu falo muito assim, até que engraçado que no direito eu consegui sair um pouco disso. Mas, exemplo, no direito eu não poderia usar tênis. Então, foi um período na minha vida que, pra quem tinha não sei quantos pares de tênis, e ter era um desespero, porque eu andava de sapato todos os dias. Hoje, você vê mais advogada de tênis, às vezes até você acompanha aí nas redes sociais alguma advogada de tênis. Não sei como tá essa questão de audiência, porque eu também né, já tem um tempo que eu parei de advogar. E eu sei também que tem muita audiência online. Mas na minha época, era inaceitável uma advogada ir para uma audiência de tênis. Não existia isso. Até pelo dress code da profissão, do compromisso ali, do que a profissão comunica e é cobrado. Não tenho nada contra isso. Então, eu me adaptei porque era necessário, porque era a minha profissão. Em alguns momentos, eu olhava aquele público e falava assim, nossa, então eu tenho que usar um terno assim. Olha, tá todo mundo usando... E teve um período no direito que a gente brincava que o uniforme de advogado era aquela calça Prada, que era com tecido Prada, né? Que eles falavam que era o tecido Prada. Blazer preto, todo mundo com o mesmo modelo de cabelo e todo mundo com o mesmo modelo de sapato. Então, e a bolsa também. Então, era o uniforme da advogada lá num período que eu advogava. E eu ficava pensando, será que me cabe? Em algumas vezes, eu pensei em comprar a calça para me encaixar naquilo ali e ser aceita. Sim. Porque eu colocava muito da minha identidade, até mesmo sem entender isso, na escolha dos meus looks de advogada, mas eu era mais séria e tal. Agora, quando eu vim para consultoria de imagem, eu tive essa perca. Eu tentei me encaixar ali nesse modo de consultora de imagem e eu não me via ali como uma consultora de imagem padrão, eu tive problemas. Porque eu ficava olhando e falando, nossa, eu tenho que andar igual fulano, e fulano tá fazendo sucesso. Então agora eu vou começar a andar os looks. Nossa, eu tenho que cortar o cabelo igual o ciclano, porque ela é consultora de imagem, ela tá com o cabelo partido no meio, reto. Então, não imagina. Chanel. Não, era o Long Bob. Long Bob. E aí, aquilo, eu ficava tentando me enquadrar. Aí eu vi uma outra consultora de imagem que tava fazendo sucesso também, eu falava, nossa, ela faz isso, então deixa eu fazer. Sabe? E eu me perdi um pouco, porque eu tentei entrar onde que não me cabia. Não que a profissão não me cabia, mas o estilo ali, eu tinha que achar a minha essência e trazer. E quando eu decidi falar, olha, agora eu vou evoluir a consultoria de imagem para comunicação e oratória, eu me vi mais livre. Eu me vi mais assim, agora eu vou me permitir ser eu. Como que eu vou ser, assim, a Luana de forma estratégica? Que as pessoas vão entender quem que é a Luana. E uma outra questão que eu vou abordar daqui a pouco com você, que eu quero, já vai salvando isso aí, já pensa, essa questão do como comunicar quem eu sou e não ligar para críticas, porque como você mesmo diz, nem Jesus agradou todo mundo ali, a gente sabe disso, e não vai ser a gente que vai agradar todo mundo. Então, às vezes a pessoa vai achar você metida, às vezes a pessoa vai achar você grossa, às vezes a pessoa vai te achar tímida, introvertida. Tem várias denominações aí que a pessoa pode te colocar diante de quem você é. E eu já passei por isso, já fui taxada muito, né? De 1,80 m, fala alto, boca grande, usava muito preto, muitas linhas retas, então acabava transmitindo isso. Mas tem essa questão também da nossa identidade, às vezes incomodar uma pessoa por algum motivo,
Sim. E a gente ficar preocupado ali com aquela crítica, né? Então, agradar, né, Lu? Como eu já falei aqui, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Eu tiro o exemplo, porque o meu maior exemplo é Jesus, né? Ele não agradou todo mundo. Então, assim, por isso que eu penso, a gente não vai agradar todas as pessoas, mas é importante a gente entender se aquela pessoa, quando te critica, te aponta, fala algo, se ela tá falando sobre ela ou sobre você, né? Porque muitas vezes ela tá falando sobre ela. E às vezes você gerou um desconforto nela, que acionou um gatilho nela, por isso que ela se incomodou tanto com você. Não é mesmo? Então, hoje em dia, como a gente tem muito acesso à vida, porque antes, se você for pensar, artista de televisão, de novela, a gente não via com tanta facilidade, igual se a gente quiser acompanhar alguém que faz novela na rede social, a gente acompanha a vida da pessoa inteira, né? Para quem possa, a gente acompanha. Só que a gente não tinha esse acesso. Só que esse acesso faz com que a gente se compare demais e às vezes queira até se espelhar na vida que o outro leva e se frustrar por isso, porque cada um tem uma história. Como você contou sua história aqui, nos processos de perda de identidade, eu falo, quem nunca, né? Quem nunca se perdeu na identidade? Todos nós, né? Mas eu falo que é olhar para essa jornada e ver o que realmente é real. Porque a gente seguia muito baseado na vida dos outros, a gente seguia muito baseado nos traumas que a gente viveu. Se eu fosse contar de trauma que eu já tive, tem muito, né? Nossa, Você também, a gente também né? tem muitos. Tem muita frustração, tem muita vivência que você fala assim, como você aguentou isso, né? A gente tem. Só que eu decidi, que isso é uma decisão, não se apegar a isso. E dar um passo e viver uma vida leve. Isso também faz parte da construção da nossa identidade. É uma escolha. Porque eu falo que coach, sabe, coach? Minha mãe é minha maior coach, gente. Adoro. Ela vai assistir, que ela é nossa fã, Lu. Adoro. Ela é minha maior coach. Por quê? Minha mãe, por mais que ela não estudou muito, mas do jeitinho dela, criou 6 filhos, né, junto com meu pai. Meu pai tinha que trabalhar, né, e trabalhava horrores, né, para sustentar 6 filhos, e ela ficava em casa cuidando da gente, porque meu pai falava, se pagar alguém, aí o dinheiro que você vai ganhar é para pagar alguém, né, naquela época, então. E só que eu sou a mais nova de 6. E eu falo que eu vim, venci o deal da minha mãe e o campeonato até chegar lá, né? E desde a minha infância eu tive vários processos de algumas questões, né, de doença. A minha irmã fala assim que eu deveria ter IT no meu sobrenome. IT, porque do tanto de inflamação que eu já tive um problema de cabeça, inclusive deve faltar um parafuso até hoje. Dos meus 7 aos 14 anos. E eu lembro que era uma ausência que eu paralisava geral. E aí na escola, bullying, gente. Bullying, o que eu mais sofri foi bullying, né? Muito, porque eu era muito alta, muito magra. Não era o padrão, o que eles estavam acostumados a ver, né? Então a gente tem o bullying, já outras coisas. Os nomes a gente fala no processo. E aí imagina se eu fosse me apegar a isso, né? E foi interessante porque minha mãe nunca me tratou como coitadinha, mesmo eu sendo a mais nova. Eu lembro que ela, naquela época, para fazer trabalho de escola, tinha que pegar o ônibus, ir pra biblioteca pública. Exatamente. Não tinha Google não, tá, gente? Quem já passou por isso? Me conte aí, ó. Quem já teve que pegar o ônibus, biblioteca, Barça, sabe? Estudar, fazer a capa de trabalho, de cartolina. Sim. Cortava, pegava canetão, fazia tudo colorido. Quando saiu o computador, que foi a alegria da nossa vida. Datilografia. Eu fiz. E eu lembro que minha mãe, eu com 11 anos, ela me levou. Idade. Tudo bem. E aí, minha mãe, com 11 anos, ela me levou na biblioteca pública e falou assim, é assim que vem. Você aprendeu? E aí, eu aprendi. E naquela época, eu ainda tinha um problema de ausência, né? Então, assim, eu poderia dar um piripaque no meio da rua. Tipo Chaves. Tipo Chaves. Aí, ela me levou, me ensinou e falava assim, não pergunta as pessoas na rua. Se você se perder,
pergunta a alguém num comércio ou minha um mãe fazia a mesma policial. coisa. De onde que ela tirava isso, né? Porque meu irmão é policial, né? Tá, o policial eu sei que ela tirou da referência do meu irmão. Mas de onde? Porque minha mãe vem do interior. Mas ela nunca passava a mão na minha cabeça, não ficava... Eu era muito chorona, né? E aí ela não ficava passando a mão na minha cabeça porque eu era muito chorona. E eu dei muito problema pra ela em questão de saúde. Mas esse jeito que ela me tratou foi fundamental pra eu não ser uma fracote. Porque eu tinha tudo pra ser. Fora várias coisas que eu passei. Então, contribuiu, mas eu poderia, mesmo assim, me apegar, né? Ou eu fui, né, bullying na escola, né? Eu não apresentava trabalho de escola, a professora dava outro trabalho porque eu não conseguia. Nossa, que eu fui doente. Eu poderia me apegar a isso, só que eu não me apeguei. Porque minha mãe, ela pode dar talvez a mesma criação se eu tivesse... Tenho outros irmãos, mas vamos supor que a gente tivesse a mesma faixa etária. E a visão deles sobre essa criação... Não, minha mãe, em vez de cuidar de mim, né? Ela me pôs para fazer as coisas sozinha. Eu poderia ter essa interpretação que, na verdade, é uma escolha, né? Porque essa escolha me fez vencer vários desafios que eu venci no decorrer da minha vida. Então, eu acho que isso faz muito parte da construção da nossa identidade. E por isso que eu falo, quem é mãe aí, perceba como você trata o seu filho. Eu não sou mãe, mas eu acho que, contando a minha experiência com a minha mãe, ela foi fundamental para eu me tornar a mulher que eu me tornei. E engraçado que as histórias parecem, apesar de minha mãe, acho que você é um pouco mais nova do que a sua, mas a minha mãe também. A minha mãe, ela me criou, assim, ser independente. E eu sou muito grata a isso, porque eu sempre fui independente. Lógico que tem algumas coisas que acontecem na vida da gente, que dá trauma, que você tem que ser trabalhado. Mas, e é engraçado essa questão do bullying, porque eu com 12 anos eu já tinha 1,80 m. Então, eu sempre fui a maior da turma, e era muito magra, né? E tinha toda aquela questão de que as meninas já tinham corpo. Eu tinha os apelidos mais bonitos da escola. E ninguém queria namorar comigo. Todo mundo queria namorar com as minhas amigas, porque elas já eram bonitinhas, já eram famosas. E eu era um palito. E aí teve uma época ainda que eu desfilava, e aí cortaram meu cabelo num evento que eu fiz até da L'Oréal. Cortaram meu cabelo curtinho e tinham acabado de lançar aquele tom de cereja e um outro tom de vermelho. Pintaram meu cabelo de 2 tons de vermelho. Nossa. Era um palito de fósforo gigante. Então, assim, o que minha mãe fez? A minha mãe começou a trabalhar isso comigo, a minha identidade. Então, a minha mãe pegava mulheres altas da televisão e me mostrava e falava comigo. Olha, assim, que legal. E às vezes elas nem eram altas, mas a televisão dava a sensação de que eram altas, né? Olha que chique, mulher alta. Olha que elegante. Nossa, então minha mãe começou a trabalhar isso comigo, porque isso nunca me incomodou. Muito pelo contrário, eu sempre gostei de ter 1,80 m, eu sempre gostei de ser magra. E eu era esquelética, eu não era magra, eu era esquelética. Porque a minha mãe sempre trabalhou isso muito bem na minha mente. Sim. De que era bonito, de que era legal, porque eu era diferente. Sim, então, assim, você é diferente. Você... E isso é legal, porque eu comecei ali a entender essa questão da minha identidade. Apesar que teve alguns desvios aí de percurso no caminho, mas também a questão da maturidade, de você crescer, amadurecer... te faz se perder, às vezes, no mundo. Essa fase também de ser mãe, Sil, quando você se torna mãe, e aí as mães que estão nos assistindo, pode colocar o depoimento aí embaixo, se realmente... Porque comigo aconteceu isso, de perder, de até você se entender de novo com você, é uma luta, assim. Eu acho que foi 1 ano e meio pra eu conseguir me localizar de novo depois que a Maria Liz nasceu. Sabe? Porque você se perde mesmo, você se torna mãe, você tá cuidando de um serzinho, tem todo esse processo hormonal, o seu corpo muda, aí no início... Quem amamenta tem a dificuldade da roupa, de que roupa você vai colocar, como que você vai vestir. E aí você tem que aprender a se vestir, a vestir a criança, arrumar uma bolsa de menino. É muita coisa nova pra você se adaptar e reencontrar a sua identidade. Então também eu tive esse processo da maternidade de me reencontrar, de entender a minha identidade ali e trazer isso pra fora. E eu te falo que eu voltei muito mais potente. Eu acho que depois do nascimento da Maria Liz, teve um revertério aqui. E até porque você viu que dava conta de criar um serzinho, né? E aí, outro ponto que você trouxe, Sil, a respeito dessa questão da criação. E eu falo, assim, que a Maria Liz, ela é uma esponjinha.
Então, tudo que eu levo pra ela, o que ela me vê fazendo, ela absorve. Muito mais do que ela me vê fazendo do que eu que falo, né? Então, você tem que trabalhar isso. Ela já é uma criança que eu deixo ela mais independente, que eu ensino, que eu mostro. E aí, uma coisa, eu tenho um cabelo muito liso, meu marido tem um cabelo liso, a Maria nasceu com o cabelo cacheado. Temos pessoas na família, viu, gente? De cabelo cacheado, preocupa não. E aí, o medo era, nossa, como que a gente vai trabalhar isso com ela? Porque o cabelo dela até então é cacheado. Já fui informada que pode mudar pelo Gilson. Muito, até 12 anos. E aí, a gente, às vezes ela acorda, gente, o cabelo dela tá assim, ó, puf, né? E eu também não sou adaptada a cuidar de um cabelo cacheado. Aí eu falo com ela, mamãe, olha meu cabelo, tá lindo, filha. Eu trago essa identidade dela. O dia que ela não quer ir de lacinho pra escola, ela não vai. O dia que ela quer ir de lacinho, eu falo, então tá, qual lacinho que você quer colocar? Porque é a identidade dela. Ela ama rosa, eu não gosto de rosa. Então eu chego nos lugares pra comprar as coisas, tudo que é rosa e brilha, ela quer. Eu, por mim, não compraria, porque eu não gosto de nada de que brilha e é rosa. E ela, mamãe, olha que lindo. Ela faz desse jeito. Mamãe, olha que lindo. Eu, filha, é lindo mesmo. É esse, você gostou? Gostei, mamãe. Ela tem 3 anos. Então tá, vai ser esse. Lógico que eu imponho limites, lógico que eu educo, mas nessa questão da identidade dela, eu deixo ela tá ela ser construindo, principalmente, né? Por quê? Ela vai ser um adulto que ela vai saber se posicionar, e ter ela escolhas. vai saber falar o que ela gosta, o que ela não gosta, quem ela é e respeitar o próximo. Sim. Que é a maior, quando você tem a sua identidade firmada, você sabe quem que você é, você consegue respeitar o próximo. Sim, com certeza. E isso é tão interessante, Lu, porque muitas vezes, né, quando você vai... Eu percebo, né, de pessoas da minha família, porque eu nunca me tornei mãe, mas a construção de um quarto é muito pensada com o seu gosto. Sim. Né? E eu tenho uma amiga que, inclusive, Alejandra Espíndola, ela ainda vai estar nesse podcast, que é legal que as fases da filha dela... e por ela ter muito conhecimento baseado em neurociência e outras ferramentas mais, ela deixava a filha escolher, quando ela teve a oportunidade, né, de dar a opinião, escolher como que era o quarto, trocar o quarto, mudar as cores e fazer do jeito dela. Porque ela sabia que ali ela estava sendo... treinada na personalidade e colocar a opinião dela também, né? Então, assim, cada ferramenta que a pessoa vai dando no decorrer de vida vai formando a nossa identidade, vai formando nossos valores, porque está totalmente associado, vai formando as nossas crenças, a nossa opinião, porque o que eu mais vejo hoje é que está muito fácil mudar a opinião do outro. E as pessoas, não quer dizer que eu tenho que brigar e só o meu jeito é o mais certo, não. Mas as pessoas não estão pensando mais para mudar de opinião. Ela só vai porque o que está dando certo, o que está na moda. Mas não vai pela própria opinião, se faz sentido ou se não faz. Não é mesmo? Então, quando a gente fala de identidade... esses detalhes ligados a valores, ligados às crenças, à criação, autoconhecimento, são fundamentais para que a gente realmente viva a nossa e não a do outro, né? Isso, e é legal porque você trouxe uma questão falou da Alejandra e falou da questão neuro. E sim, isso que a gente está trazendo hoje, esse tema da identidade, todo esse assunto aqui, ele é científico. Sim. Ele é provado cientificamente. E além da questão da prova científica, na Bíblia você encontra o tempo todo falando quem é você em Cristo. Quem é você? Qual que é a sua autenticidade? Qual que é a sua voz? Como que você... Então, o tempo todo ele fala de indivíduo. Sim. O tempo todo ele fala de identidade. Sim. Sabe? E é isso. A gente não tá tirando isso do nada. Agora, vamos falar que o que... Tem, sim, as nossas vivências, as nossas experiências e o que nós concordamos, sim. certo? Mas tem ali a questão científica e tem a questão bíblica. E é tão interessante, né? Porque a face reflete a nossa sede da identidade. Tanto é que 70% da nossa comunicação está aqui. Exatamente. Aonde, nos dias atuais, as pessoas estão mexendo mais? Na face. E o que está acontecendo mais, né? Se você for pensar, o que está mais acontecendo? Perca de identidade. E por que a gente vê muitas pessoas fazendo procedimentos, mexendo na face e depois ficando arrependida?
Por quê? A sede da identidade revela também nosso caminho. Revela também quem somos. E quando você distorce isso, né? Muitas vezes a pessoa que já estava perdida mentalmente se perde em todo o restante. Então, por isso que é tão importante a gente se conhecer, se entender. Inclusive, uma coisa que eu deixo para vocês, que a gente já tá quase acabando, né, Lu? É que não coloque o autoconhecimento como algo banal, algo que estão se falando e você já está até cansado, né? Porque eu tenho certeza que muita gente está cansado. Coloca o autoconhecimento como algo que vai te fazer crescer profissionalmente e como pessoa. Até porque uma área atinge a outra. Não tem como uma pessoa ser bem-sucedido profissionalmente, se ela não é bem sucedida na vida pessoal, uma coisa interfere na outra. Isso é certo. Estão ligados. Então, autoconhecimento faz com que você se melhore como ser. Não adianta só se conhecer também. Melhore o que precisa ser melhorado. Isso vai atingir todas as áreas da sua vida. E é por isso, né, que a gente está fazendo a nossa imersão, né, a Autenticidade em Pauta Experience. É justamente para as pessoas ali naquela experiência que nós vamos proporcionar, né, Lu? Sim. Trazer esse autoconhecimento como ferramenta e trazer ainda técnicas de oratória, técnicas, né, da área da Lu, quanto também da minha área, para que você aprenda a destravar e a lançar para o mundo a sua real identidade, não é mesmo, Lu? Isso, e vai ser um momento que nós vamos ali linkar as duas profissões, as duas técnicas, para você sair com autoconhecimento, sabendo ali se posicionar, sabendo falar quem você é, quem é a sua identidade. E aproveitando, antes da gente fechar, Sil, eu quero te pedir duas coisas. A primeira, quem é a Silvana Machado? E a segunda, uma dica para quem quer começar a descobrir aí essa autenticidade, essa identidade e começar a ter esse autoconhecimento. Então, a Silvana Machado, eu já até contei um pouquinho no outro podcast, mas falando de mim, eu sou uma pessoa que valorizo muito a minha conexão com Deus. Isso é o primeiro lugar na minha vida, né? E através dessa conexão com Deus, que eu sempre falo que tudo começa no mundo espiritual, a mente obedece e o corpo acompanha, né? Então, com o tempo na minha jornada de vida, eu busquei me autoconhecer em conexão com quem me criou. Eu falo que, gente, é a mesma coisa uma árvore. Se você cortar ela, né, você vai fazer com que ela morra. A gente é a mesma coisa. Então, a minha fé está em tudo que eu faço, né? A minha fé me conecta com pessoas. E sou uma pessoa que é alegre, busco ter bom humor em tudo, mas quando eu estou no meu momento atacado, meu bom humor... Se ela tiver com fome, vocês correm, porque assim, é perigoso. É muito perigoso. Ainda vou contar algumas coisas que eu já vivi por causa que esse meu humor foi atacado, né? E sou uma pessoa que também adoro me conectar com pessoas. Adoro, gente. Principalmente pessoas que têm valores que se conectam com os meus. Então deixa eu só... A gente tem tempinho ainda. Ela gosta tanto de conectar que nós viajamos juntos recentemente, fomos pro Chile. E a Silvana se perdeu junto com o marido dela lá no Chile. E aí, do nada, a Silvana me aparece com um casal que virou também nossos amigos lá no Chile, que andou com a gente. Então, eu, Silvana, vou te buscar onde você tá. E hoje temos um grupo. Hoje temos um grupo com esse casal. E aí, a Silvana, não, a gente encontrou um pessoal aqui que vai ajudar a gente a chegar aí onde vocês estão. Tá. Na hora que eu cheguei, eu falei, beleza, eles deviam... Acho que eles estavam vindo pro mesmo lugar. Não, eles foram lá só pra levar a Silvana e o Gilson e acabaram entrando pro nosso grupo e passaram ali também aquele período junto com a gente naquelas férias. Então, de tanto que ela gosta de se conectar. Sim, eu sou dessa. Tanto é que a Luana depois ficou receosa de me
deixar andar sozinha. Mas amanhã vai trazer mais um casal, depois mais um casal. Eu falei assim, no final da viagem nós vamos estar com um grupo de 20 pessoas, porque a Silvana, cada dia, foi um casal diferente, que ela se perdeu ali e pediu conexão. Mas isso é muito meu desde criança, né? Então, assim, gosto mesmo. E foi através disso que faz muito parte da minha identidade, é que eu abri muitas portas na área da beleza, né? Eu lembro que o chefe, que eu trabalhava para ele, né? Ele já faleceu. Ele falava assim, você conversa com todo mundo, você traz todo mundo para perto. Tanto é que ele me colocou como embaixadora, né, do maior congresso de maquiagem da América Latina por causa disso, que eu era a pessoa que conectava as pessoas. E essa é a minha paixão. E no decorrer dos encontros, eu vou falando um pouquinho mais de mim. Mas deixo você também, Lu. Ai, quem que é a Luana? Eu já falei também um pouco sobre mim ali no último podcast. Mas eu sou isso, eu sou uma pessoa acolhedora. Eu sou essa pessoa que tem um pouco ali de autoritarismo, de controle, de controlar as situações. Então, o cabelo tá tirando um pouco isso, que tá aqui, ó, desconectado. Vocês não sabem, gente, como que é essa questão de não passar o cabelo pra trás da orelha. E não alisar esse cabelo. Eu já tenho que deixar ele mais assim, porque Gilson... Isso é pra treinar, gente. Tô treinando, porque eu sou muito controladora. Eu tenho um coração enorme, apesar de, às vezes, as pessoas acharem que eu não tenho, porque ao mesmo tempo, eu tenho essa questão também de não achar, eu tenho um lado introspectivo que eu me escondo. Então, não é tudo que vocês sabem da minha vida. Imagina esconder uma mulher desse tamanho, gente. Pois é, mas eu me escondo, gente. E aí, eu tenho esse lado que, às vezes, é introspectivo, muitas das vezes é introspectivo, e eu coloco pra fora realmente coisas que não tem a ver com a minha fraqueza. Eu não gosto de expor as minhas fraquezas, os meus problemas. Então eu vou estar sempre ali falando pra você coisas positivas e por dentro eu vou estar ali morrendo. Pra você saber as minhas dores, as minhas dificuldades, você realmente tem que estar muito conectado comigo. Eu sou uma pessoa que adoro, outro dia eu escutei isso, assoprar asas. Inclusive, essa pessoa que falou isso, ela vai ser uma das convidadas aqui do podcast. Ela falou, eu sopro asas de mulheres. E eu comecei a analisar ali que eu também faço isso. Eu adoro soprar asas. Para as pessoas irem... Você tá com esse brinco de asa aí. Exatamente, é o brinco da Eliana. E aí, de incentivar, de ver as pessoas crescendo. Eu não me incomodo em ver as pessoas do meu lado crescendo, muito pelo contrário, eu fico muito feliz. Eu tenho isso, de soprar asas, de falar que vai dar certo, que vai conseguir. Eu sou muito executora, então me dê um desafio, me dê um trabalho que eu vou fazer, eu vou quebrar a cabeça e o negócio vai sair de um jeito ou do outro. Eu sou muito caseira, acolhedora. Então, essa Luana, resumindo, essa mulher de 1,80 m com essa boca desse tamanho, cheia de linha reta inclinada no rosto, assim, gosta de colo, gosta de chorar, sabe? Sim. Mas gosta também de dar aconchego, gosta de acolher. Eu gosto de ser livre. Então, tem muitos momentos que eu gosto de fazer as coisas sozinha. Eu gosto de ir pra um cinema sozinha mesmo, sem meu marido, sem nada. Eu gosto, às vezes, de ir pra um grupo de network sozinha, de ir pra um café sozinha, porque esse é o momento que eu me conecto comigo. Eu gosto de dirigir, escutar música. É a Luana, tomar vinho. Sim. É isso. E aí a gente vai deixando aí vocês com esse episódio. Comente aqui, curta, compartilha. A Maria não está aqui. Maria é filha da Lu, tá? Que ela não está aqui para falar com vocês isso. Eu falei hoje, tá, Lu? Então você fechou. Deixa a Silvana falar. Ela que vai falar, mas a gente vai fazer um vídeo da Maria. Vocês querem um vídeo da Maria Liz falando, pra finalizar todo o episódio de podcast, falando, curte, compartilha, segue, ativa o sininho. Acho que vai ser ótimo. O que você acha? Não vai ser só a voz. Eu acho que o vídeo, o pai dela autoriza, eu também autorizo. Vamos colocar. Pode. Mas foi ótimo esse papo de identidade. Acho que deu pra esclarecer. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí embaixo algum depoimento. E fechamos mais um episódio. Então, aguarde o próximo episódio que já está sensacional. Antes de começar, eu já estou empolgada. Eu já tô sentindo o cheiro daqui. Isso e a experiência. Então é isso. Gratidão. Gratidão, fechou.